Inácio, você poderia nos introduzir no tema desse debate? Sim, com muito gosto. Boa tarde a todos e todas. Gosto muito do tema. Eu acho que estamos tocando o tema mais sensível da convenção. E eu peço licença para passar a falar o espanhol devagar, porque não quero maltratar a língua com meu portunhol. Creo que es importante partir del concepto de restitución en el marco del convenio de sustracción. Nos encontramos en una situación urgente para una familia y a un niño o una niña que ha sido deslocado del lugar de residencia habitual. El mecanismo del convenio tiene la premisa de que para proteger el interés del niño debe regresar al lugar de residencia habitual para que los tribunales competentes en ese lugar decidan las cuestiones de custodia, visitas y eventualmente aborden una crisis familiar como puede ser una situación de violencia. Esto conjuga con el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los estados deben luchar contra los traslados y retenciones ilícitas, y también conjuga con el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños no deben ser separados de sus padres, salvo en las situaciones que sea para proteger su interés, cuando la autoridad competente en un procedimiento debido valoran esa separación. El convenio entiende que la autoridad competente y el proceso debido se deben llevar a cabo en el lugar de residencia habitual. ¿Qué nos muestra la práctica de estos más de 20 años de aplicación del convenio? El artículo 13.1b tiene la excepción de grave riesgo físico, psíquico o situación intolerable para el niño, y es sin duda la defensa que más se utiliza en la práctica. Tal es así que la Conferencia de la Haya está en este momento desarrollando una guía de buenas prácticas para interpretar y aplicar el artículo 13b. La Autoridad Central de Brasil, Jorge Lima, está participando de ese grupo de trabajo. Vemos que la excepción del artículo 13b muchas veces se funda en una alegación de violencia doméstica. Como el procedimiento del convenio debe ser muy breve, se estima unas 6 semanas, generalmente no hay condiciones para verificar si realmente esa violencia se hizo o no se hizo, en qué medida. Entonces los tribunales tomaban, yo diría, originariamente dos actitudes. Ante la menor indicación de violencia, se rechazaba la restitución. O no se rechazaba y se restituía directamente. Era una cuestión medio como de blanco o negro. Yo creo que la evolución de esta postura es el regreso seguro del niño que está en el título de esta palestra. Y el regreso seguro nos indica que el juez, una vez que identifica que hay un posible peligro, tiene que verificar si ese peligro se puede controlar en el lugar de la residencia habitual. Si ese peligro se puede controlar con alguna medida de protección, se debería restituir con esa protección implementada. ¿Por qué creemos esto? Porque la protección del niño o niña rechazando la restitución es una solución imperfecta y parcial para ese grupo familiar. ¿Por qué? Porque si un juez rechaza la restitución, la rechaza porque cree que puede haber un peligro, va a quedar una de las partes con el niño en un país y la otra parte en otro país. Y muy probablemente una parte tenga una decisión de guarda o custodia en su favor en un país y la otra lo tenga
de la misma manera en el otro. En la práctica este niño no va a poder ir a los dos países, porque si va a un país se va a quedar con el padre o madre que tiene la custodia, y si se queda aquí tampoco le van a dar visitas al otro padre. O sea, es quebrar a la familia para adelante, para siempre. Y si hubo una situación de violencia familiar, la forma conveniente de tratarla, en la mayoría de los casos, debería ser que el sistema de protección de la residencia habitual actúe con ese grupo familiar y trabaje con el apoyo técnico, médico, llegado el caso, necesario, pero con un grupo familiar en un mismo lugar. Tratar violencia familiar con una parte en un país y la otra parte en otro país parece muy, muy difícil. Yo me quedo ahí porque me parece muy interesante esta forma de que sigamos hablando y conversando. Esto sería para mí una primera aproximación. Gracias. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa pela minha rouquidão, mas estou com uma crise imensa de sinusite, no que eu não consegui me livrar a tempo, e ela não quer retornar para o país de origem. Bem, eu tenho algumas questões brevíssimas que são colocadas com olhos focados no artigo 13 da Convenção, que é aquela situação em que pode-se recusar o retorno da criança. Pensem num país de dimensões continentais, como é o Brasil, desculpe as costas, como é o Brasil. É extremamente difícil de se localizar uma criança nesse país. E aí já há uma delonga no tempo de se começar ou se iniciar uma ação, uma eventual ação judicial, um eventual processo judicial, porque o país realmente tem muitos cantos para abrigar essa pessoa que veio abduzindo essa criança. Então, isso é um primeiro problema que o judiciário se encontra. O segundo, que eu meditei muito, até conversei com os colegas sobre isso, é o seguinte: nós não podemos esquecer que a cultura do nosso país, e o Goicoechea, é uma cultura familiar complexiva. A mãe e a sua prole, elas estão sempre em volta. Né? Eu sou casada há 45 anos, propaganda, hein? 45 anos, eu tenho 3 netos, 3 filhos. Todo sábado meus filhos estão em casa, mas não é Thanksgiving, não. Eles vão todos os sábados, os netos vão todos. E os netos agregados também vêm, são 8 crianças, todos lá em volta da mesa. Então, o nosso modelo de família desse país é um modelo de abrangência total. Então, é muito difícil para nós, juízes, me coloco entre eles, porque estou há 3 décadas na magistratura, é muito difícil para nós, juízes, enxergarmos com uma certa neutralidade o pedido de devolução dessa criança, tirá-la da mãe para o seu país de origem. No caso, estou dizendo a mãe, porque é a mãe que toca mais o coração dos juízes. Os juízes têm, as juízas têm todas as dificuldades, eu acho, do cumprimento da convenção, batem na mulher juíza. Por essa razão, o coração dessa mulher fica diferenciado. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, o conceito deles de família é uma coisa extremamente limitado. É muito diferente, porque quando tem uma certa idade, já vão para a universidade, de vez em quando voltam para casa. Aqui não eles ficam, né? Às vezes ficam até casar, como é o caso dos meus filhos, até casar. Então, esse é um primeiro problema que a gente tem que pensar e que não é desprezível, é sério. Isso não significa que nós, juízes, não devamos dar plena aplicação à convenção, porque o nosso país fica numa situação extremamente difícil, que é a situação de cumprimento de acordos e convenções internacionais, é a imagem do país que se macula quando não se cumpre a convenção. Por outro lado, eu também queria deixar aqui, à guisa de meditação, o problema do item B do artigo 13, que é quando, dentro do maior interesse da criança, quando o juiz verificar que existe uma violência, que a criança possa sofrer qualquer tipo de violência,
E é assim que vem o texto legal. Pode deixar, pode deixar. O texto legal exposto da seguinte forma: que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer modo, ficar numa situação intolerável. E aí eu entro no campo, rapidamente, também para não amassá-los, da violência doméstica. De que forma essa violência, que pode essa criança estar sendo tangenciada por essa violência? Às vezes não diretamente, mas indiretamente. A violência pode ser física, contra a mãe, ou vice-versa até. A violência psíquica, violência religiosa, ninguém nunca pensou nisso, mas pode acontecer. Cada cônjuge, ele professa uma determinada religião, e em nome dessa religião, que nós estamos vendo atrocidades mil aí na televisão, e 1000 problemas estão avançando e levando a fundo, perdido, essa família. Essa criança, então, ela é tangenciada, ela é vítima indireta dessa violência. E nessa violência, o juiz brasileiro tem que ter muita cautela e examinar com granos sales as coisas que estão envolvendo o retorno dessa criança. Vejam, eu não sou contra o retorno, não vão pensar que eu sou contra. Eu sou a favor, o retorno tem que ocorrer dentro daquelas colocações vertidas na convenção e dentro do que o nosso sistema jurídico e o do país, da residência habitual da criança, prevê. Mas, na verdade, eu acho que é uma justificativa plena e eficaz o não retorno da criança, não só porque o tempo decorreu muito tempo, mas porque, se retornar essa criança para o país da origem, ela vai ter problemas psíquicos gravíssimos e ela não vai ter como ter um desenvolvimento razoável, um desenvolvimento harmônico que se espera que uma família dê para uma criança. Então, todas essas questões, lembrei a colega que falou da mediação, não vou rebater, só vou colocar, eu sou a favor da mediação judicial pré-processual, porque tem o timbre do Poder Judiciário e o grau de perenidade. Então, eu quero colocar essas questões para debate, doutora Ela, no sentido de que como a violência pode afetar a relação dessa criança, nessa família, visando o seu retorno ou não retorno. Que tipo de situação que a mãe sofre, eu estou dizendo a mãe porque, geralmente, a parte que sofre violência é sempre a mulher. Que tipo de violência essa mulher sofre, que está passando para essa criança e que o direito internacional deseja que ela não sofra. Então, são essas questões que eu gostaria brevemente de colocar e estou à disposição dos colegas. Obrigada. Então, agora vamos ouvir a Aline, e depois a gente passa para outra rodada de discussão. E, se alguém quiser colocar alguma questão para nós debatermos aqui, eu vou pedir que faça chegar à coordenação esse desejo. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. A gente tinha aqui se dividido, eu e o Antônio, que hoje a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, junto com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, nós fazemos parte do mesmo ministério, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Mas já entrando aqui na discussão, para a gente não perder muito o calor do debate, que é muito interessante, eu queria lembrar que isso já foi trazido pela doutora Marli. Quando a gente fala de parte numa disputa de guarda, essas partes têm caras, elas têm nomes, e nós estamos falando de um fenômeno de violência doméstica familiar que atinge preponderantemente mulheres. No âmbito, isso são os dados internacionais, não sei se todos conhecem bastante, mas 1/3 das mulheres no mundo sofrem ou sofrerão algum tipo de violência. Uma de cada 5 mulheres vão sofrer algum tipo de violência sexual, algum tipo de abuso ao longo da vida. Essas são informações que dão a dimensão geral, mas quando a gente fala, inclusive, de feminicídios, de mulheres que são mortas, estudos variados nos países aqui da região
variam entre 60% a 80% das mulheres assassinadas o são por familiares, companheiros e ex-companheiros. Se a gente não entender esse fenômeno como uma questão de discriminação, uma questão de desigualdade, e dar nome para o problema, isso significa que quem está alegando a violência, se a violência doméstica familiar é uma das principais alegações para o artigo 13b, essa alegação está vindo majoritariamente por parte das mulheres. E se a gente não entende com uma perspectiva, um olhar de gênero, um olhar que é uma cultura patriarcal, desigual, em que a violência é a maior expressão dessa igualdade e que ela está presente de forma endêmica na nossa sociedade, acho que aí a gente já tem um problema. Acho que essa tem que ser a premissa toda vez que a gente olhar para um conflito, que, no caso, é mais que um conflito familiar, né? Uma disputa de guarda, ela pode acontecer, ela é difícil, ela é dolorosa. Agora, uma disputa de guarda com uma situação de violência em que as partes estão em uma situação desigual de poder, ela tem um outro caráter que a gente precisa olhar e considerar sob risco eu acho, de violação mesmo dos direitos humanos. E eu não falo só das mulheres vítimas, mas estou falando, sim, dos filhos, das crianças. Porque a gente tem os dados o Ligue 180, que é a Central de Atendimento Telefônico da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. A gente recebe muitas ligações, já realizamos mais de 4,5 milhões de atendimento e de mulheres que relatam violência. 81% desses relatos de violência, os filhos ou sofreram diretamente a violência do mesmo agressor, ou presenciaram a violência cometida contra suas mães. E se a gente não avança no Brasil, e isso a gente tem avançado no âmbito dos nossos tribunais, da aplicação da Lei Maria da Penha, como outros países têm avançado, que é compreender que ainda quando a criança não seja vítima direta da violência, mas ela presenciar e conviver com a violência que é praticada contra sua mãe, isso é, sim, uma forma de violência psicológica contra a criança. Aí a gente vai perder, acho que a gente perde em termos do que a gente tem avançado na discussão da desigualdade de gênero no mundo. Nós temos a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que a igualdade de gênero é um dos pontos principais. A eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres está imbuída, porque ela está intrinsecamente ligada a esse contexto de desigualdade. Então, é esse olhar que eu acho que é fundamental quando a gente olha para a aplicação dessa exceção prevista na Convenção e mesmo em qualquer atividade de mediação. Se o mediador não consegue compreender que ali existe uma situação de violência e que a disputa e que a criança pode estar sendo uma vítima dessa violência, ainda que não sofra diretamente a agressão, acho que é não só a proteção dos direitos humanos das mulheres, mas a gente vai violar os direitos também da criança. Então, acho que é principalmente nessa perspectiva e nesse olhar que é uma reflexão que é fundamental estar colocada aqui nessa mesa, nesse painel. É uma questão complexa, envolve direito internacional, envolve o cumprimento dos países da Convenção, mas envolve, sobretudo, vidas humanas, envolve direitos humanos. Eu acho que não é por outro tema que estamos aqui todos debatendo esse assunto. Então, acho que era essa a reflexão inicial. Obrigada. Bom, então, a Aline e a Marli, a Aline, ela expressou exatamente a necessidade de ter uma perspectiva de gênero. E aí, com as coisas que foram colocadas pela Lalisa, eu vou tentar colocar, assim, apimentar e provocar o debate, porque se nós trabalharmos com a perspectiva de gênero, e que na perspectiva de gênero há uma desigualdade estrutural, não só na sociedade brasileira, mas em todas as sociedades, em que a mulher
ela é a parte mais fraca, como é que nós podemos utilizar a mediação? Porque a mediação, ela parte de um patamar de que as partes, elas estão empoderadas de forma igual. Isso é um problema. Tem um outro que ninguém falou, mas me chamou muita atenção esse vídeo. O vídeo é muito bonitinho, mas o vídeo é muito eurocêntrico. E tem muitos casos que eu sei, por exemplo, de mulheres que foram para a Europa, para melhores condições de vida, até às vezes para acompanhar algum estrangeiro que conheceram aqui. Aí elas engravidam, têm o filho e a vida se torna insustentável e voltam para cá, que é o grupo familiar. E aí o que acontece? Aí não é só um problema de desigualdade de gênero, mas é de desigualdade racial e também num sentido de planetário, dos países do hemisfério norte para os países do hemisfério sul. Né? Eu tive um caso que eu atuei que ficou claro na justiça de um país europeu que não queria saber se a criança, se ela tinha um núcleo familiar bem estruturado. O único ponto de vista é de que lá naquele país estava em situação financeira, seria uma situação melhor. Mas será que é isso? Né? Essa deve ser a perspectiva? Queria ouvir mais o Inácio. Bueno, creo que se han reflejado todas las preocupaciones muy serias y muy justas que surgen cuando se plantea el tema de la violencia doméstica y el artículo 13b. Algunos comentarios a las colocaciones de los panelistas que me precedieron. A mí me preocupa un poco que se vea la violencia doméstica como el contexto del caso de sustracción del Convenio de La Haya. Yo creo que la estadística no nos muestra eso. El Convenio de La Haya hace 30 años que se aplica. Cada 5 años evaluamos el funcionamiento todos los países que lo operan. Hoy 93 países. Antes de cada una de estas evaluaciones se hace una estadística de por qué se ordena la restitución o se rechaza, cuántas veces se usó el artículo 13b y demás. Yo creo que las estadísticas nos muestran que los casos de violencia doméstica que justifican un rechazo por el artículo 13b son muy pocos, poquísimos. O sea, el contexto de la sustracción, la parte vulnerable es el niño, no es ni la madre ni el padre, es el niño. Y lo que estamos tratando de proteger son los derechos humanos de las 3 partes y el acceso a la justicia de las 3 partes. Y estamos en un sistema de cooperación entre países civilizados donde cada uno tiene su sistema de protección y atención a la violencia contra la mujer y contra la violencia contra el niño. Todos los países que forman parte del convenio tienen sistemas de protección. Lo importante es que operen y que operen en el tiempo adecuado. Nosotros en la Conferencia de La Haya tenemos otro proyecto que atiende justamente este tema que acaba de mencionar, que es la violencia contra la mujer, y que son las órdenes de protección civil. Nosotros lo que estamos evaluando es cómo se puede reconocer rápidamente una orden de protección civil en un país o en otro para que el agresor, aunque vaya a otro país, no persiga a la víctima. Pero este es otro problema. Eso sí es contexto de violencia de género y violencia doméstica. El caso de sustracción, y me animo a decirlo,
Yo durante 10 años fui autoridad central argentina. Más de 600 casos los vi en mi mano y he tenido mamá y papá adelante mío durante 10 años. Y he llorado con ellos y hemos mediado. Casos de femicidio, no conocí ninguno. No digo que hay miles de casos de sustracción que se resuelven por año. Ahora, casos de femicidio, de esa violencia que sí existen y existen todos los días en nuestros países, no es el caso del convenio de sustracción promedio. Puede haber excepcionalmente, dentro del contexto del convenio, algún caso de esos, que insisto, existen y los tenemos todos los días en nuestros países. Pero me parece importante distinguir el contexto de la sustracción y del convenio del 80 del contexto de violencia doméstica doméstico que vemos todos los días. Marlis hablaba de la cuestión cultural. Es cierto, en América Latina hay una noción de familia distinta a otras regiones del mundo, pero no olvidemos que en estos casos muchas veces el papá es europeo o americano o jordano y la mamá es brasilera, argentina y viceversa. O sea, estamos hablando de familias intraculturales, matrimonios intraculturales, y las dos partes tienen derecho a que su sistema cultural afecte se marque en el desarrollo de los niños. Y hablaba Marlene de separar al niño de la madre y cómo a un juez le resulta difícil decir restitúyase a este niño o niña a otro país cuando quien sustrajo es la madre. Me parece muy importante señalar que el convenio de ninguna manera busca separar a un niño de su madre o de su padre. Tiene toda la libertad el juez que ordena la restitución para permitir que el niño vuelva con su madre si fue quien sustrajo. El convenio no busca sancionar a quien sustrajo, sino busca proteger al niño. Entonces, no olvidemos eso, que acá no es decidir si el niño o niña se queda con papá o se queda con mamá. Lo que se busca es que ese niño o niña y papá o mamá tengan un debido acceso a la justicia en el país de residencia habitual, donde tienen toda la prueba, todas las posibilidades de decidir en el mejor interés del niño cuál va a ser el futuro de esa familia. La sustracción es una foto en la vida de esta familia. La película de esta familia continúa y va a continuar siempre. El papá va a seguir siendo el papá y la mamá va a seguir siendo la mamá, aunque se restituya o no se restituya. Eso es importante. Me quedaría ahí para seguir el diálogo. Tá certo. Depois a Marli pediu também. Eu entendi, realmente esse debate é interessante, porque esse artigo sempre calha nessas situações de seminários sobre a matéria. Mas eu penso no artigo 20, por exemplo, o artigo 20 fala que quando o pedido de retorno da criança não for compatível, vejam bem, com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, esse retorno não se fará. Porque, ainda que a gente coloque, como foi colocado, e eu concordo, o nível da emenda da convenção que é recepcionada tal como se for uma emenda constitucional, a própria convenção prevê isso. Então, muitas das vezes, eu estou fazendo aqui o papel da juíza do diabo, advogado do diabo, não, juíza do diabo. Muitas vezes, quando isso não é devolvido, essa criança não é devolvida ao seu país de origem, né, seu país de residência habitual, é exatamente porque a convenção prevê essas situações que são de absoluta exceção, né? São de exceções, e essas exceções não podem virar regra, eu repito aqui, não pode virar regra, mas uma vez presentes essas condições previstas no próprio texto da convenção,
evidentemente que os juízes brasileiros, federais brasileiros, terão uma porta aberta. Agora, também quero colocar o seguinte, que eu, juíza, não posso decidir pelo não retorno se não houver provas do país de residência habitual de que tenha essa mãe, em tese, eu estou cuidando que a mãe tenha trazido a criança, se não houver, em tese, prova que no país de residência habitual da criança, essa mãe tenha tomado providências no sentido de denunciar às autoridades competentes o que está ocorrendo no seio familiar. Isso é matéria de prova. E essa prova, esse ônus incumbe a quem alega. Obrigada. Lalisa, por favor. O Inácio, acho que falou praticamente tudo que eu falaria também, essa questão, primeiro, que a gente tem que lembrar que a convenção é uma convenção que, além de o Brasil assinar de forma soberana, ele tomou a decisão de que, e concluiu que a convenção não feria nenhuma a lei interna, que era compatível, e no momento que o Brasil assina, ele também tem que ser reconhecido tanto por cada país bilateralmente e reconhecer. Então, no momento em que ele reconhece, o que ele está dizendo é: eu confio que esse país tem o mesmo grau de proteção que eu conferiria aos meus nacionais aqui. Então, é muito complicado quando um país começa a dizer que o outro não tem condições. A gente já teve casos lá na autoridade central de usar essa seção do artigo 13b até por questão do frio. Era muito frio para a criança voltar. Então, não, é demais, mas assim, é para ver o grau que vai de... E essa exceção ela tem que ser tão excepcional que, se a gente fosse aplicar, se outro país fosse aplicar, ele poderia dizer, de repente, que vir para o Brasil também viola, de certa forma, o direito humano. Pode não ter segurança, pode não ter alguma questão, como a gente já teve um caso de um juiz também aqui que achou que Israel era um país muito perigoso para mandar a criança de volta. Então, esse é o risco de abrir muito, e não é uma questão só, a gente aqui não vai devolver por um motivo, mas pode acontecer com a gente também. A gente vai pedir o retorno de uma criança e vai receber de volta essa alegação de que não, o Brasil não é seguro, o Brasil não é considerável fiável, a gente acha que o sistema de proteção não é o suficiente, a gente não confia na justiça brasileira, e isso é uma coisa muito complicada de se fazer nessa relação em que a gente reconheceu o outro país. Então, essa é uma alegação que, assim, eu entendo que, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita dificuldade para trabalhar com esses casos, porque a primeira reação é sempre: como assim eu vou tirar uma criança de uma mãe? Então, às vezes vinha pais também, teve vários assim. Mas a questão é que não é, como o Inácio falou, não é uma questão, isso é a primeira interpretação que a gente faz, mas, na verdade, a convenção é só uma questão mesmo de acesso à justiça e de devolver para a jurisdição adequada. Então, é uma questão de retornar. A gente confia no sistema judiciário daquele país em que a gente, né, estabeleceu essa relação. Então, a gente vai retornar a criança para que se discutam lá. A gente confia que o juiz vai tomar o mesmo cuidado que o juiz brasileiro tomaria. Essa questão de cultura também preocupa um pouco, assim, até por eu estar ligada a essa rede, assim, de conhecer muita gente. A gente, no próprio curso, trabalha essa questão das diferenças culturais, e é interessante que a gente faz uns exercícios que acabam mostrando que a gente tem muito pouca diferença, no fim das contas. Que, assim, essas relações familiares, elas são muito parecidas em todo mundo, por mais que a gente possa ter uma relação mais próxima com a família extensa aqui no Brasil do que em outros lugares, a relação é muito parecida. Então, a gente... Me preocupa, assim, estereótipos de que é diferente, aqui o Brasil nós somos mais acolhidos. São relações diferentes, mas as relações familiares não mudam tanto de lugar para lugar, e os conflitos são muito intensos, não só aqui. Foi muito interessante nesse curso que a gente teve a oportunidade de ter colegas de Singapura, de Hong Kong, que, claro, é uma cultura muito diferente em termos de a forma como eles lidam na mediação, assim, de nunca desvalorizar o outro durante a mediação. Então, nunca eles têm uma preocupação muito grande de não perder a face, né? Não pegar e deixar a pessoa mal na frente de uma terceira pessoa, que é uma coisa completamente... A gente tinha uma colega grega que falou: nossa, mas isso é aquela coisa de atirar prato, brigar, sair no tapa. Então, são diferenças, mas, no fim, os conflitos são idênticos. É só uma questão de trabalhar. O mediador tem que estar preparado para trabalhar com essa diferença cultural. Mas... me preocupa, assim, quando a gente coloca, assim, estereótipo de que aqui no Brasil vai ser melhor para a criança ter uma família, porque, às vezes, tem uma outra família lá do outro lado também, e essa foi uma decisão, quando o casal tomou essa decisão de casar, ter filhos, de constituir uma família mais multicultural mesmo.
Então, e outra coisa que não é um descumprimento da convenção se a criança ficar porque os pais decidiram. Por isso que eu falo muito, eu acho que a mediação traz muitas soluções que, às vezes, os pais, no auge do conflito, acham, não, a criança tem que voltar e vira uma disputa, que, às vezes, vamos sentar, vamos pensar qual é o melhor. Será que não é melhor aqui? Olha, vamos pensar no futuro dessa criança. Será que, talvez, ela passando uns anos aqui com essa família, e depois mais uns anos lá, vamos achar soluções. Então, eu acho que é muito melhor sempre, claro, do que um retorno, porque um retorno é uma coisa extrema, assim, quando tem que ser por ordem judicial, é sempre uma situação extrema. A gente vivenciou isso na autoridade central, sempre que, às vezes, poucos casos, foram muito poucos mesmo, que a gente não conseguiu. Vamos, então, marcar, vai ser tal dia o retorno, com a ajuda do consulado, da embaixada, a gente vai conversar com a autoridade central de lá, vai ter medidas de proteção lá, a gente vai fazer... Quase todos foram assim. Pouquíssimos foram aqueles que a gente teve que, infelizmente, fazer à força. Porque foram, acho que dá para contar nos dedos, assim, porque foram muito poucos mesmo. Depois que as pessoas se convencem, tudo acaba... A gente fica mais angustiado, assim, achando que vai ser um caos, e depois, quando a gente tem a notícia, a gente sabe que, no fim, as coisas deram certo, né? Então, eu acho que é importante sempre ter esse cuidado das autoridades centrais de garantir o retorno, para os juízes se sentirem mais seguros também. E o grande problema hoje é essa questão de execução, né, do que a gente combinar, de que vai ser feito assim ou assado, que seja cumprido no outro país, né? Essa é uma grande discussão hoje. Mas eu fico tranquila, assim, que, como Inácio, eu trabalhei 6 anos na autoridade central, acho que foi um momento que a gente errou muito, porque a autoridade central estava se estruturando, né? Foi um trabalho muito grande da Patrícia Lamego, que eu tenho que sempre falar, porque foi ela que estruturou ali. E a gente lidou com muitos, e eu nunca peguei nenhum caso de feminicídio. Aliás, o único caso, realmente, em que houve um problema foi com uma criança que, infelizmente, faleceu no Rio, num caso que demorou muito, um caso em que o juiz mandou o conselho tutelar atestou que a criança estava bem, com os tios, e não estava. Enquanto se demorou para fazer essa decisão, a menina foi espancada até a morte. Então, foi o único caso realmente muito triste que a gente teve, mas eu nunca tive outro caso assim de que a gente que a mulher tivesse um risco real ali, naquele momento. A gente teve um caso de um pai que foi espancado no Rio de Janeiro, um caso da Argentina, e que foi espancado por a família contratou alguém para espancar. Foram os casos de violência que eu me lembro que foram extremamente graves. Mas, assim, essa questão também me preocupa, isso que seja não é o que a gente desvalorize essa exceção, é uma exceção importante, mas eu acho que ela não pode ser usada para tudo de forma muito... Sim, mas não é esse o ponto da discussão. Eu acho que a discussão aqui em relação à exceção é justamente para chamar a atenção. Eu fiquei um pouco impressionada com a fala do Inácio de que, nesse tempo dele de experiência na Argentina, que ele não vê violência doméstica. Isso me preocupa, porque, assim, pensando na realidade brasileira, não em termos de subtração, mas de como as coisas elas são resolvidas nos conflitos relativos à guarda de crianças, num contexto de violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, essa questão ela teria que ser tratada pelo juizado de violência doméstica. Entretanto, por uma orientação inicial que houve do Conselho Nacional de Justiça e uma resistência da parte dos juízes, o que está acontecendo em quase todo o Brasil, que as questões de guarda, elas são encaminhadas para a vara de família. E a questão da violência, ela fica no juizado da violência. E o juizado e a vara, eles não se falam. Então, há muitos juízes que deferem, e existe, inclusive, até um padrão de sentença de deferimento da guarda e que determina à mulher que ela compareça, que ela leve a criança até o pai. E, ao mesmo tempo, existe uma medida protetiva concedida à mulher em favor da mulher, para que o companheiro, o ex-companheiro, o marido, etc., não chegue até ela. Então, eu estou querendo mostrar como, no Brasil, eu não sei como é que é nos outros países, mas, do ponto de vista do Brasil,
saber se aquela criança está num contexto de violência doméstica e nós podemos averiguar qual é o melhor interesse da criança, ele fica comprometido, porque o juiz que defere a guarda, ele não sabe e não quer saber, porque ele diz que não tem nada a ver com o juizado da violência doméstica. Então, isso me preocupa. Acho que os juízes federais eles têm que entender como as coisas acontecem no Brasil para poder avaliar quando há esse pedido. A Aline quer falar? Eu gostaria de complementar também a sua reflexão, doutora Ela. Porque, assim como existe esse problema interno no nosso país, da desconexão entre um juiz que está definindo a guarda e outro sistema de proteção à violência doméstica familiar, de proteção às mulheres, ele acontece nos outros países por alguns casos que nós já acompanhamos. Digo um caso de uma mulher que estava discutindo a guarda, estava uma brasileira na Itália, estava discutindo a guarda da sua filha na Itália e foi em audiência, tinha uma audiência que estava marcada, ela chegou na audiência com colar cervical, machucada, foi falar na audiência, falando para a juiz, olha, eu estou sofrendo violência, tá? A situação, bom, a criança já tinha também um histórico de que ele havia abusado sexualmente da criança, mas a juíza olhou para ela e falou assim, eu estou aqui para tratar do problema da criança, não seu, como se houvesse uma desconexão, e acho que essa é a preocupação geral quando a gente traz esses dois temas. O sistema de proteção da criança e o sistema de proteção das mulheres, todo o sistema de proteção, eles foram se especializando, e isso cada vez está impedindo você conseguir olhar o cenário como um todo. Existe, de fato, todo um sistema internacional de proteção das mulheres, existe um sistema internacional de proteção aos direitos da criança, e eles não são excludentes, eles têm que conseguir dialogar. E aqui, acho que trazer o tema a esse debate não significa também dizer que a gente continua falando de uma exceção. Não é que, não, esses são todos os casos, as mulheres alegam, tem que não devolver mesmo, não é esse o debate. O debate é você conseguir incluir a perspectiva de conseguir fazer com que a compreensão daquele cenário de violência, ele sim pode afetar de forma muito grave as crianças, que é o objeto da aplicação da convenção, o sujeito, né, o principal sujeito de proteção da convenção. Então, também perguntando isso sobre uma primeira reflexão que o Inácio tinha trazido, que o perigo ele pode ser melhor controlado no lugar de residência habitual. Parte-se daí, né, dessa premissa. Mas, de novo, colocando nomes e caras para os conflitos, nós estamos falando de mulheres que podem alegar exceção para uma situação de violência, e está falando, portanto, que ela trouxe a criança, está falando desses casos, né? Ela trouxe seu filho ou sua filha, e que o lugar de residência habitual é, portanto, o lugar do homem que pratica essa violência. Quais são as condições efetivas? Nós sabemos que a convenção não está ali para separar mães e filhos, pais e filhos, mas para que possa dar uma forma de resolver isso juridicamente. Quais são as condições para que determinado o retorno da criança da mulher? Condição de se sustentar, de trabalho, de como vai essa situação de violência eventualmente não acaba pelo afastamento, e ainda inúmeras formas de violência que se dá por meio da rede, de internet, etc. Mas quais são as condições de proteção efetiva para as mulheres e que isso se conecta com as crianças? Acho que a ideia é sempre a gente trazer a reflexão, porque se a gente discute esse tema sem olhar para um cenário de desigualdade que afeta especialmente as mulheres, estamos falando das mães que vêm a ser acusadas de subtrair seus próprios filhos e filhas, nós estamos segmentando um problema de forma que não é benéfico nem para qualquer um dos lados. Se a gente um pouco fazer a conexão de todos os temas de direitos humanos, fazer a conexão de proteção de vidas. Acho que era essa a reflexão.
Marli pediu para falar, e eu quero saber, alguém aí da plateia quer fazer um comentário? Tem um, dois. Tá, então primeiro, depois da doutora Marli, eu passo para você ali no meio. Olha, acho que a gente vai ter que realocar o tema, né? Na verdade, nós estamos tratando do sequestro internacional de crianças. Existem regras nessa convenção. Por exemplo, o direito de guarda não é decidido no país requerido, é o país requerente. Tanto é que a convenção fala o seguinte, que a retenção indevida é a subtração da criança, a abdução da criança de quem tinha o direito de guarda dela, ou os pais, ou o organismo, ou entidade que tinha o direito de guarda, e ela foi indevidamente retirada desse local. Por isso que a convenção entende que as ações devem ser breves, que não pode demorar muito tempo, e o judiciário tem que estar aparelhado para isso. A CAF já tomou providências, inclusive gestionando junto aos tribunais para ter as varas especializadas. E, em segundo lugar, a convenção diz o seguinte, que, evidentemente, em tese, o melhor interesse da criança é que ela retorne para o país da sua residência habitual. Esse é o escopo no melhor interesse da criança. A gente pode dizer, o que é melhor interesse da criança? Eu acho que é um conceito vago. Depende, o colega Teófilo falou, o melhor interesse da criança é aquele interesse no momento em que, ajuizada a ação, o juiz consegue sentir e perceber, dentro dos fatos que lhes são trazidos, qual o melhor interesse da criança. Por isso, nesse painel, e o painel diz sobre o retorno seguro da criança, mediação e execução de acordos, violência doméstica, como exceção ao retorno, eu falei que estava fazendo papel de juiz do diabo, colocando as situações em que a própria convenção prevê que poderia ser obstado o retorno. Mas é evidente, doutora Ela, que eu, por exemplo, eu amo a conciliação. Eu sou a pessoa que mais torce pela conciliação no judiciário brasileiro desde sempre, porque eu acho que é um meio pacífico de solução de litígios, né? É uma forma tranquila, onde a gente pode colocar as mágoas, as tristezas, as alegrias e projetar o futuro, inclusive da criança e da convivência, mediante uma composição em que cada um abre parte do seu direito para perseguir o que é a paz familiar, né? Então, por isso eu acho importante. Agora, realmente, o direito de guarda vai ficar lá atrás. E a violência doméstica que me refiro é aquela violência de tal ordem que pode afetar física e psiquicamente a criança, né? Direta ou indiretamente. É como se fosse um círculo saindo uma reta fora do círculo para tangenciar situação de terceiro, que é essa criança, que deverá ser guardada psicológica e fisicamente dessa violência. Quer dizer, e essa violência tem que ser provada. Não é provada aqui, provada lá, né? Provada no país de residência habitual. Então, você vê que a mulher foi, como nós vimos nos Estados Unidos, vários casos assim, a mulher foi na polícia, denunciou, foi nos organismos lá nos Estados Unidos, eu estou dizendo dos Estados Unidos, que é onde nós vimos essa situação, denunciou a violência que ela sofria por parte do companheiro, e realmente, nessa hipótese, eu acho que o retorno, em tese, dessa criança, que nem era brasileira, nesse caso, era de outra nacionalidade, era parece mexicana, não se impunha, na verdade, nos termos da convenção. Então, por isso que eu estou jogando essa coisa para a gente discutir aqui, porque eu acho muito importante que a gente saiba que existem regras, existem exceções, que realmente o país deve, no Concerto das Nações, ter uma face transparente para que nós possamos ser respeitados quando chegar o nosso direito de Estado requerente. Porque, se você nunca respeita, quando você requerer o retorno de uma criança indevidamente retida ilicitamente um país contratante, nós não vamos ter nem moral para pedir esse retorno. Mas existem essas exceções e meu papel é colocá-las. Muito obrigada. Então, só um pouquinho, vamos ouvir é o doutor Tiago.
Boa tarde a todas e todos. Eu acho que o debate está muito interessante, traz realmente os dois lados da moeda, né? A importância de proteger a criança e, por outro lado, a importância também do Brasil não sistematicamente deixar de aplicar a Convenção Internacional, porque traz outras consequências no plano internacional. Mas eu queria só chamar a atenção para dois detalhes nessa discussão que foram tocados, né? O primeiro deles é, o artigo 13, ele prevê a exceção quando o retorno da criança puder colocar essa criança numa situação insustentável, ou seja, a ideia do maior interesse da criança que não seria atendido com a devolução. Eu imagino que se viesse a notícia de que esse pai agride sistematicamente essa criança, que tem uma fundada suspeita de um abuso sexual desse pai com essa menina, muito provavelmente o juiz ele ficaria extremamente cauteloso e pensaria 2, 3 vezes antes de devolver essa criança. Mas o que eu acho que nós temos que começar a aprender a enxergar, como foi bem colocado aqui, é que existem algumas formas de violência psicológica contra as crianças que no nosso sistema jurídico nós não somos acostumados a enxergar, mas que em outros países eles têm sistemas mais aperfeiçoados. Dou um exemplo. 2 anos atrás eu fiz uma pesquisa na França sobre o sistema francês de enfrentamento à violência doméstica. E lá eles têm um tipo penal chamado maus tratos em contexto de violência doméstica. Então, lá na França, se um pai dá uma surra na mãe e pratica essa conduta na presença dos filhos, ainda que estejam no quarto ao lado, chorando, desesperado, ouvindo os gritos da mãe sendo agredida, esse homem vai ser processado por maus tratos contra a mãe e maus tratos contra as crianças. Aqui no Brasil nós somos acostumados a enxergar o homem como agressor, a mulher como vítima e as crianças como testemunhas. Mas elas não são testemunhas, elas são vítimas de violência psicológica, né? E como foi bem colocado, quer dizer, quais são as consequências psicológicas para essa criança de se determinar o retorno ao país de origem em uma situação. E aí volto a destacar, isso não é a regra, nós estamos claramente discutindo situações que são exceção, são excepcionais. Mas numa situação excepcional em que o pai praticava graves atos de violência psicológica contra a mãe na presença das crianças, né? Inclusive o abalo psicológico que isso pode trazer a essa criança. E a segunda questão que eu queria chamar a atenção é qual é o contexto em que a convenção é aplicada. Quer dizer, qual é a mulher brasileira que vai morar no exterior e se casa com outro homem lá no exterior? Né? A questão do gênero ela perpassa todas as nações, mas as mulheres brasileiras ainda têm um outro fator de discriminação lá fora. Elas são mulheres de um país que não é central, né, no modelo de poder e que são claramente marcadas por uma visão. A mulher brasileira ela tem um estigma lá fora. É a mulher que é mulher fácil, que é boa de cama, ela é o objeto sexual. E muitas das mulheres brasileiras até vão para o exterior exatamente com essa função. Quero me casar com um estrangeiro e arranjar minha vida lá no exterior. Uma visão machista que muitas vezes é incorporada pela própria mulher. E quando ela sofre violência doméstica lá fora, ela claramente está com uma dupla discriminação, porque é mulher e porque é estrangeira e porque é brasileira, 3 discriminações. Não tem normalmente um ciclo de amizades, um ciclo de apoio, e no momento normalmente de desespero decide voltar. Talvez não seria o correto seria procurar as autoridades locais, mas ela está numa situação de menos inclusão social. Né? E a minha atenção é só essa. Nos casos muito excepcionais de graves violências domésticas praticadas na presença das crianças, há expressamente, pelo menos 2 dispositivos na Constituição, na Convenção Internacional, que permitiriam temperar isso sempre à luz do interesse maior de proteger a criança. Obrigado. Obrigada pelo comentário. Tinha mais uma pessoa aqui que tinha pedido para falar? Boa tarde, meu nome é Mayra. Na verdade, as minhas pontuações seriam praticamente iguais às do colega, com relação ao abuso que a criança também sofre no contexto de violência doméstica, mas também chamar a atenção porque quando a gente fala em violência doméstica, a AIA não tem os dados corretos. É muito perceptível isso, porque é desconexo. Como é que não há tanta apresentação, não há tanta estatística sobre mulheres sofrendo violência doméstica, se todos os dados de várias ONGs, várias corporações dizem que existe, sei lá, chega até 80% em alguns países como a Etiópia, de mulheres sofrendo violência doméstica. Então, é muito claro que a violência doméstica é um problema invisibilizado na nossa sociedade, e que em alguns estudos que eu tive, mulheres dizem que elas não se sentem à vontade perante o judiciário de falar sobre os seus problemas, falarem que sofrem violência porque elas têm medo de serem dadas como se fala,
histéricas, né? Mulheres que estão ali querendo dramatizar, porque a ferramenta da violência doméstica, muitas vezes, pelo próprio judiciário, é vista como uma forma de barganhar, você falar que sofre violência, então você conseguir mais facilmente ser vista como uma pobre coitada, que tem que ser vista com mais cautela, sendo que, na verdade, para a mulher poder assumir que ela está sofrendo violência doméstica, é um caminho muito tortuoso. Ela própria se nega muitas vezes. Então, quando ela finalmente fala e o próprio judiciário começa a querer negar que isso está acontecendo, então, acho que isso é um problema que devia ser realmente verificado no momento de uma decisão jurídica. E eu vejo que isso normalmente é ignorado. E isso se dá pelo fato de a gente ter a afirmação de que quase não se vê violência doméstica nos casos de subtração internacional, sendo que há alguns dados mais ocultos, não são oficiais, de que chega a ser acima de 70% os casos que envolvem violência doméstica. Obrigada. Eu vou passar para a Lalisa, depois o Inácio também quer falar. Mais alguém aí? Porque agora nós temos pouco tempo. Vai ter 1 e 2 pessoas. Tá certo. Lalisa, Inácio e depois da plateia. Só um pouquinho, tá? Okay. Lalisa, pode falar. Não, eu vou aproveitar assim para fazer um reparo ali. Eu acho que ficou esquisito porque o Inácio falou que quase não veio, eu também falei que quase não veio, mas eu vou fazer um reparo. Esses casos que chegam nas autoridades centrais são casos que já passaram por um filtro inicial. Eles já têm uns casos muito extremos, se a pessoa está presa, se a pessoa já tem um boletim de ocorrência, já tem uma coisa mais estabelecida naquele país, a autoridade central geralmente não transmite, ela já diz, olha, esse caso não é um caso, existe uma outra circunstância aqui, pelo menos é o que o Brasil fazia, se houvesse uma coisa, a pessoa está presa, e já aconteceu, parece absurdo, mas já aconteceu. O pai pediu da prisão, então, claro que a gente não vai mandar. Então, esses casos da autoridade central já passaram por um filtro inicial de que não veio nenhum documento muito absurdo, ou que a gente não fez. E a gente fazia essa checagem, como a autoridade central ela já fez um procedimento de mandar uma carta para a mãe, geralmente isso já aparecia no início. Porque se a pessoa fosse alegar, por que ela não alegaria logo de início? Então, quando aparecia uma coisa, a mãe vinha, claro que a pessoa que não vai entrar com a autoridade central, muitas vezes não vai chegar lá e dizer, olha, eu já tive preso por agressão à mulher, e ela não vai admitir isso para lá, né? Ele talvez não apresente esse documento, mas talvez a mãe tenha esse documento e nos mandava. Então, a gente entrava em contato, geralmente não gerava nenhuma crise entre autoridades centrais quando se havia uma coisa comprovada, que já teve julgamento lá, então a gente dizia, olha, isso aqui não dá, e eles diziam, não dá mesmo, a gente vai fechar. Então, quando o caso já está nessa... por isso mesmo a gente nunca teve um caso assim, eu nunca vi mesmo nenhum caso em que a mãe tenha retornado e que tenha acontecido alguma coisa. Vou fazer esse reparo, porque não é que a gente nunca tenha visto violência doméstica. A alegação de violência doméstica é o que aparece em 90% dos casos, eu diria, por cima. Assim. Não, o que a gente nunca viu é nenhuma a mãe sofrendo algum tipo de agressão, assim, que depois a gente tenha vindo a saber. A gente sempre tomou muito cuidado para fazer com que a pessoa tivesse uma proteção e, se a gente achasse que não ia dar, a gente sempre trabalhou junto com os juízes. Eu acho que até o trabalho da autoridade central, eu tenho que dizer que é um trabalho, porque eu estagiei brevemente na autoridade central da Inglaterra, é um trabalho muito mais... a gente faz muita coisa, assim, sabe? Então, se envolve demais e procura sempre ter garantias de que a pessoa vai voltar... Claro que não é infalível, às vezes não deu certo, mas a gente tentava fazer isso sempre. Então, talvez por isso esse filtro, eu não duvido que tenha. Etiópia não dá para dizer, porque eles não são parte da convenção, justamente porque aquele sistema que a gente não tem, que não... Eu acho que é isso que o Inácio falou, a gente está dentro de uma rede de países já com um sistema mais razoavelmente estabelecido de justiça, de proteção à criança e de proteção à mulher. Então, talvez, por essa razão, a gente não veja tantos casos assim. Graças a Deus, nunca aconteceu nenhuma tragédia. A única tragédia mesmo foi dessa criança. E, assim, a gente sempre tomou todas as precauções. Eu acho que isso é importante dizer, porque não parecer que se está mandando criança assim, ser mais nem menos, e que se ignora o impacto para a criança da violência doméstica. Não é isso, porque acredito que nem aqui os juízes e nem lá os juízes também encaram dessa forma. Até na Europa, a gente tem conhecimento de alguns casos mais extremos de que a proteção à criança é tão mais forte do que aqui, que os dois pais perderam a guarda da criança por motivo até de violência mesmo. Eu tenho o caso da Holanda, que os pais se agrediam lá, os vizinhos denunciaram, os dois perderam a guarda. Então, existe realmente uma rede de proteção, esse nunca está desvinculado,
Mas também existe, por outro lado, vários estudos, esses são estudos que foram feitos, tem na Inglaterra, a doutora Marilyn Freeman, ela coordenou esse estudo sobre o impacto do sequestro internacional sobre as crianças. Então, existe hoje um estudo mostrando que esse impacto é muito forte, independente de qualquer coisa. Então, a criança já sofreu uma violação. Na verdade, quando a criança foi subtraída, ela já sofreu uma violação. Então, a violência psicológica já ocorreu aí, já está acontecendo. Então, é muito difícil. A gente tem que trabalhar com várias coisas, assim, pensar que, de uma forma, pode ter um risco para ela lá, mas também já tem um risco dela permanecer e ser distanciada para sempre do resto da família. Obrigado. Dos cosas para aclarar. Quizá con mi español a veces puede que no sea tan claro lo que dije. Yo no me refería a que no había violencia doméstica en los casos en Argentina, sino que excepcionalmente se daba algún caso de violencia doméstica que justificara la no restitución. Porque entendemos que solamente se justificaría no restituir si se envía el niño o la niña a un país donde no puede protegerse al niño y a la madre de esa situación. Recién el colega hablaba del caso de Francia. Probablemente un juez brasilero podría enviar un caso a Francia si sabe que ese sistema de protección va a actuar y tiene todas las posibilidades de actuar, inclusive mejor que en Brasil. Entonces yo creo que ahí nos falta uno de los temas que tenemos en este panel, que es el regreso seguro del niño. Y no nos olvidemos que el niño sustraído, para muchos autores, es un niño víctima de violencia. El niño cada día que pasa en situación de sustracción está en una situación de violencia. Entonces también no podemos dejar de mirar al niño, que es el centro de este tema. Regreso seguro del niño, porque Marlene tiene razón. ¿Cómo hace el juez para estar tranquilo que lo va a enviar al niño a un lugar seguro, a un lugar donde no va a correr el riesgo ni la madre ni el niño? Y yo creo que en eso Brasil ha avanzado mucho. La autoridad central trabaja mucho para proveer la información al juez y tiene una jueza de la Red de la Haya, Mónica Cifuentes, a quien también pueden acudir para comunicarse con un juez del otro país. Vamos a seguir con el caso de Francia. Si el juez brasilero puede hablar con un juez francés o con la autoridad central francesa y le dicen, no, mire, en Francia la violencia la protegemos así, 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 y podemos dictar una medida donde el niño viaja con la madre, se dicta una medida donde el padre no puede acercarse ni al niño ni a la madre, sale de la casa hasta tanto el sistema de protección francés determina que no hay peligro para el niño y verá si el derecho de acceso es progresivo, si es vigilado. Pero digamos, el trabajo del juez en el caso de La Haya no termina en identificar un posible riesgo. Cuando hay un posible riesgo, después tiene que ver si en el otro país se lo puede controlar a ese riesgo, si el otro país tiene un sistema de protección contra la violencia que pueda abordar el tema con todas las partes. Si eso no se puede, hay que rechazar. Pero lo que hay que hacer antes es ver si el otro país se puede trabajar. Muito obrigado. Una mención al tema de las preferencias por nacionalidad. Nosotros, el Convenio de La Haya de 1980 no hace ninguna diferencia por nacionalidad. No importa si las partes o la crianza son de un país o de otro. Nosotros creemos que estamos construyendo entre todos un mundo donde el acceso a la justicia está garantizado en todos los rincones y para cualquier nacional. Puede haber situaciones de discriminación y para eso están los medios, pero entre todos tenemos que seguir trabajando con la lógica de que no hay un nacionalismo, porque ese es el principio de la cooperación. La cooperación es creer que la otra justicia tiene tanta ética y tanta decisión como la que tengo yo. A mí me toca viajar por países de la región y del mundo y escucho a veces jueces que dicen, no, porque en Brasil van a favorecer a la madre. Entonces yo no voy a enviar el niño a Brasil porque va a favorecer a la madre. Entonces, y eso lo escucho en Panamá y en Canadá. Si nos dejamos convencer de que cada país va a aplicar su nacionalismo, la cooperación no tiene sentido, no la usemos. La base de la cooperación es confiar
en que el otro sistema merece el mismo respeto que el nuestro. Y esa es la base de estos convenios. Así que ese es el mensaje que quería dar, que entre todos sigamos construyendo este mundo donde el acceso a la justicia se garantice en todos los rincones.